E aí vem um questionamento que eu recebo de muitos comentários. Vocês se preocupam demais com a pesquisa, pesquisa não é nada, preciso olhar para outros números para além de pesquisa. Eu concordo com essas pessoas, pesquisa não é tudo. De fato, é o que a gente tem, tá bom? Então, não sou um negacionista de pesquisa, quero deixar bastante claro aqui. Não sou um negacionista de pesquisa, né? Até porque eu não moro nos Estados Unidos e eu me norteio pelo que as pesquisas apresentam, certo? Então, eu gosto de acompanhar as pesquisas e acho que elas mostram certas tendências. Ainda tem suas margens de erro e tudo mais. Porque as pessoas falam assim, um dos grandes problemas de se levar as pesquisas literalmente nos Estados Unidos é que lá nos Estados Unidos a eleição não é obrigatória. A participação na eleição não é obrigatória. É verdade. Por isso que os institutos de pesquisas começaram a divulgar pesquisas com likely voters, né, que são eleitores que estão propensos a votar. Então, como uma forma de tentar sanar isso. Não mais perguntar para todo mundo, mas para pessoas que estão dispostas a votar. Essa é uma questão. Como é que a gente faz, então, para analisar se uma campanha está forte, a outra está forte, para além das pesquisas? É o engajamento. Outra característica das eleições dos Estados Unidos é que em vários estados, quem vai votar tem que se registrar. Então, não é simplesmente eu pego lá minha carteirinha de eleitor, vou e voto, né? Dependendo do estado, eu tenho que me registrar. Outra característica dos Estados Unidos: a eleição não acontece em um domingo, ela acontece uma terça-feira e as pessoas não são dispensadas para votar. Tem que faltar do trabalho se elas quiserem votar, o que afasta muitas pessoas que, em tese, queriam votar. Para suprir isso, vários estados criaram uma modalidade de eleitor antecipado, do voto antecipado. Então, a partir de setembro, já vai ter gente votando nos Estados Unidos. Por quê? Aí tem um prazo de 15, um mês, 20 dias, que a pessoa pode votar, e aí ela pode ir num sábado, num domingo, e depositar o seu voto, que só vai ser aberto no dia da eleição. Logo, esses são instrumentos que, para além da pesquisa, a gente pode utilizar para verificar se uma campanha está forte ou não. Por quê? Quando o eleitor se registra para votar, ele se identifica como eleitor de um determinado partido ou de outro, certo? Quando ele deposita o voto, a gente já sabe que ele votou naquela eleição, quando ele vota antecipado, a gente também já consegue medir qual que é o nível de comparecimento. Por exemplo, na Flórida. Hoje, na Flórida, há quem acredite numa virada da Kamala Harris lá. Eu acho impossível. Mas baseado em quê? Baseado que tem 8 milhões de eleitores já registrados para votar, que são democratas e independentes. E 5,5 milhões de eleitores que são republicanos. Quando você olha por aí, o que você percebe? Você tem 5,5 milhões de republicanos, 4 milhões de democratas que já são registrados, que vão votar, e os republicanos estão com 1,5 milhões na frente, vai dar Trump. Aí tem gente que olha assim, tem que ver como os independentes votaram em 2022, porque se, digamos, 70% votou democratas, então você tem que pegar 70% desses 4 milhões e transferir para os democratas. Então existem essas outras projeções que são utilizadas para tentar medir se uma campanha vai prosperar ou não. Então, quando a gente fala assim, olha, nem todo mundo pode votar, não, nem todo mundo vai votar, a gente precisa, porque lá não é obrigatório, a gente tem que ver, então, em quem se registrou para votar. Essa é uma das maneiras que a gente vê se uma campanha está prosperando a mais do que outra. E aqui a gente tem esse seguinte dado que eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha só, em relação a julho de 2021 e 2020, eleição do Biden, e a eleição agora, percebam, houve um aumento de 7,8% dos republicanos em relação a 2020, ou seja, 8% a mais de republicanos se registraram para votar na eleição de 2024, comparando a eleição de 2020. Quando você olha aqui a democrata, houve um aumento de 51%. 51%. Ou seja, comparado aos republicanos, é muito maior. E no total, houve um aumento de 31%. Ou seja, os eleitores vão votar, né? 31% a mais do que na outra eleição, que já foi a maior eleição. O Biden é o presidente eleito com o maior número de votos na história dos Estados Unidos e o segundo colocado
é o Donald Trump que não foi eleito, entre os candidatos não eleitos. Quando a gente olha aqui, ó, então, ó, entre segmentação, quem é eleitor da Kamala Harris? O eleitor da Kamala Harris é majoritariamente mulher, o eleitor negro, cerca de 85% do eleitor negro vai votar na Kamala Harris, entre as mulheres, algo em torno de 55%, e o eleitor jovem, né? Aí você vai olhar aqui, em relação a 2020, mulheres entre 18 e 29 anos, subiu 83,7%. Eleitores jovens entre 18 e 29 anos, subiu 74%. Mulheres jovens, subiu 175%. Ou seja, há um aumento considerável de engajamento nas demografias favoráveis a Kamala Harris, aliado a um crescimento entre os democratas do que entre os republicanos. Isso indica que já ganhou? Não é disso que se trata. É o que eu estou falando. Vocês me falam, pesquisa não é tudo, porque existem essas questões. A eleição não cai no domingo e não é feriado na terça-feira. Verdade, mas há novos instrumentos que foram aprovados, como voto pelo correio, há o voto antecipado, né? O próprio Ramon está falando aqui que vai votar antecipado esse ano, e há também o maior engajamento. Então, agora o maior engajamento está do lado dos democratas do que dos republicanos. Quando começarem os votos antecipados, a gente vai poder ter uma dimensão de quem votou mais, se foram os democratas ou se foram os republicanos. Por exemplo, solicitação de cédulas. Dá para perceber isso também. São democratas ou são republicanos que estão pedindo mais cédulas para votar pelo correio? E aí você vai verificando. Geralmente o republicano vota mais presencialmente, ele não gosta de votar pelo correio. Beleza? Então, tudo isso são sinais de que a campanha da Kamala Harris, além dos números, está mais forte do que a campanha do Donald Trump. Significa que ela vai ganhar? Não. Olha, e eu vi aqui alguma pessoa falou assim, tá parecendo com 2020. Não tá, ainda não. Se você olhar os números do 2020, eles foram muito regulares. O Biden sempre teve em torno de 7% de vantagem. 7, 8% de vantagem. A campanha inteira, né? Agora tá esse sobe, desce aí, parecendo muita campanha de 2012, eu acho. Parecendo muita campanha de 2012. Sinais! Fortes sinais. Mas é isso, assim, não dá para falar que a Kamala Harris vai ganhar, nem que o Donald Trump vai ganhar. Eleição americana é que nem fralda de nenê. Você nunca sabe o que sai de lá. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!